Ilustrado e agora eu vou te contar como foi o processo da minha versão de A Bela Adormecida. Vocês lembram do outro livro que eu mostrei no vídeo anterior, que era uma mistura de Alice e Peter Pan, que foi o meu trabalho do TCC, e agora eu fiz essa nova versão de A Bela Adormecida. Foi também um projeto da faculdade, dessa vez da Faculdade de Artes. Era uma disciplina de ilustração e o projeto era a gente fazer um livro ilustrado. O projeto desse livro acabou ficando muito diferente da minha ideia inicial. Mas espera, vamos do começo. Para fazer esse projeto, a gente tinha algumas regras que a professora tinha pedido, até para não virar um projeto muito grande. Uma delas era que a gente usasse um texto que já fosse de domínio público e que não fosse muito grande. O texto, só o texto assim, tinha que dar no máximo uma página. O texto que eu peguei foi da Bela Adormecida, da versão dos Irmãos Grimm, dessa edição aqui, da Kozak Naif, que eu amo, inclusive. Essa edição é muito bonita, com as folhas coloridas, umas impressões em neon. Ó, então eu peguei esse texto aqui, ele era bem pequeno, ó, 3 folhazinhas só. Quando eu digitei no Word, ele ficou com uma folha. Peguei esse texto na íntegra mesmo, sem alterar nada, porque já é trabalhoso demais desenhar um livro inteiro. Imagina mexer no texto ainda. Então, depois de digitar todo esse texto no Word, eu tinha que fazer a divisão do texto, já pensando em como ele seria dividido nas páginas. E também tinha um número máximo de páginas. Eu queria fazer 20 páginas, não queria que desse mais do que isso. Lembrando que para fazer um livro, a gente sempre tem que pensar em múltiplos de 4, para funcionar lá na hora da encadernação e não ficar sobrando, o livro terminar no meio e ficar sobrando folhas. Então, depois de fazer essa primeira divisão do texto, a gente tinha que fazer um storyboard. Então, eu fiz um storyboard aqui, já pensando no formato do livro, que eu tinha decidido que ele seria quadrado. Então, eu fiz todas as 20 páginas. Aqui tem até mais, acho que deu 20... Aqui tinha 24 páginas. E pensando naquela divisão do texto, como que eu ia colocar o texto, qual seria a ilustração que eu ia fazer... Já pensando nas páginas duplas, que ia ter uma ilustração compartilhada. Então é como se fosse um projetinho do livro. Então esse storyboard aqui foi o ponto de partida. Depois de fazer o storyboard, a gente tinha que montar o boneco. O boneco nada mais é do que uma reprodução do livro, com as mesmas medidas, mas normalmente num papel mais simples, para ajudar a gente na construção desse projeto do livro. Então nesse boneco eu já imprimi e colei mesmo o texto, com aquelas divisões que eu tinha feito antes. Com o storyboard, eu também já tinha pensado em qual seria o formato e a posição do texto, então ajudou a fazer esses bloquinhos de texto mais ou menos na posição. Também escolhi uma fonte, o tamanho que ia usar. E outra coisa que eu fiz no boneco foi desenhar o esboço de cada ilustração de cada página. Que aí eu já tinha uma ideia de como que cada página ia ficar e quais eram as ilustrações que eu tinha que fazer. Aí fomos pro iPad, porque eu resolvi fazer todas as ilustrações digitais. Aqui eu fui fazendo todas as ilustrações das páginas, né? Eram 20 ilustrações de acordo com o que eu desenhei no boneco. Eu não fui fazendo as ilustrações em ordem, eu acabei fazendo algumas que eu achava mais legais e tal, por exemplo. Uma das primeiras que eu fiz foi a última, porque eu tava muito afim de fazer esse vitral que eu tinha desenhado, achei que ia ficar muito legal. Então eu fui fazendo meio assim, fora de ordem. Mas o que aconteceu foi que tava demorando mais tempo do que eu imaginei. E eu acabei quase abandonando esse projeto, porque faltavam muitas ilustrações, estava dando muito trabalho para fazer. Dessas 20 ilustrações eu acabei fazendo, acho que 9, por aí. Esse projeto ficou um tempo parado, só que eu não queria, né, deixar essa ideia morrer. E aí eu resolvi tentar usar as ilustrações que eu já tinha para fazer o livro, mesmo que eu não fizesse o resto. Foi aí que eu repensei o projeto do livro, mudei o formato dele, comecei a fazer alguns estudos de diagramação, combinando com os textos, para ver se eu ia conseguir montar um livro só com as ilustrações que eu já tinha. No final das contas, ficava faltando uma, que era bem importante que tivesse, que era essa aqui, ó, da página dupla. Eu não tinha terminado ela, eu tinha só começado, eu acho, na época. Então eu resolvi terminar essa, porque só uma dava, né? Eu não ia conseguir fazer 10, mas uma dava. Então eu fiz toda a diagramação do livro com esse novo projeto, incluindo algumas partes de lettering, brincando um pouco com o tamanho da tipografia e construindo umas páginas um pouco diferentes do que eu tinha pensado. Eu gostei muito de como ficou a ideia, né, desse novo projeto. Aí eu parti para a produção, que foi montar as páginas para impressão, fazer a paginação toda certinha. Sempre que eu vou imprimir algum folheto, algum livro, eu gosto de fazer como se fosse um bonecozinho. Só que eu faço ele pequenininho, pra eu ver como que vai ficar cada lâmina aberta, né? Porque quando a gente tem um livro, são várias lâminas. Então aqui, ó, por exemplo, a capa
e a parte de trás são uma lâmina só. Então a gente tem várias lâminas juntas, grampeadas. Então eu gosto de fazer esse mini bonequinho para eu ver como que vai ficar cada lâmina, que página que fica atrás de cada página, para poder conferir isso direitinho. É um processo manual, deve existir um jeito mais fácil de fazer, deve, com certeza, mas eu gosto de fazer desse jeito, porque eu tenho certeza que vai sair tudo certinho. E é uma produção, né, de 1 por 1. Para as minhas produções que são menores, acho que super atende esse método. E agora eu vou mostrar como que ficou o livro por dentro. Bom, gente, então vou mostrar o livro todo por dentro. A capa dele eu fiz assim, usando uma das ilustrações. Coloquei o nome dos autores e o meu nome, claro. E pro título eu fiz um jogo de lettering que eu repliquei um pouco lá dentro. Então fazia sentido com o resto do projeto. Aí aqui no verso, só um fundinho azul mesmo, minha marca. Aí na folha de rosto a gente tem a replicação do lettering. Para fazer a folha de rosto eu fiz um fundo usando o mesmo pincel que eu usei no Procreate, fiz aqui dos dois lados para fazer essa contracapa. E aí o livro já começa, vocês vão ver que durante todo o projeto eu fiz esse jogo de palavras e ilustração para brincar um pouco com essa diagramação. Então eu fui fazendo vários testes para ver qual que se encaixava melhor com as ilustrações que eu já tinha, como eu podia compor. Fiz alguns trechos assim, em movimento, e usando as ilustrações. Essa aqui, por exemplo, foi uma ilustração que eu não gostei muito, então eu usei só uma partezinha dela. Faz parte, gente, nem tudo a gente ama. E aí fui sempre dando destaque para alguns trechos, fazendo páginas coloridas, para trazer um bloco maior de texto. E fui construindo essa diagramação. Aqui é a página central, como eu falei pra vocês, a ilustração que faltou, que eu terminei ela por último. Teve página só com texto também. E aí eu fui construindo dessa forma, com as ilustrações que eu já tinha, até fechar esse projeto. Essa aqui foi uma das minhas ilustrações favoritas. Eu amei o resultado desse vitral, dessa composição. Essa aqui é meu xodózinho. E foi isso. O livro foi todo impresso em gráfica rápida mesmo. A capa dele eu usei o papel couché 300 gramas para ficar mais durinho. E o miolo foi um papel, acho que 250, porque ele não tá muito mole. Eu até queria um 170 para ficar mais fino, mas acho que não tinha na época que eu vou imprimir. E a capa também foi laminada, pra dar esse acabamento mais bonitinho. Eu gosto muito da laminação fosca. Então essa foi a minha versão ilustrada do livro A Bela Adormecida. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam do meu projeto e qual deve ser a próxima história para fazer uma versão ilustrada. Até o próximo vídeo, tchau! Quem gostou do livro que eu mostrei, eu fiz alguns prints também, eles estão disponíveis na minha loja, são juntando várias ilustrações do livro. E além dos prints, eu também estou disponibilizando uma versão do livro para quem quiser. Não vou fazer impressão, uma tiragem nem nada, vai ser para quem pedir, preço de custo mesmo de impressão, vou montar para quem quiser ter essa versão em casa.